E agora estamos entrando no segundo bloco aqui do nosso Encontro Mulheres com Você, na Imagem da Cidade, lembrando sempre as quartas-feiras, das 8 às 9 horas da noite, e as reprises ao longo da semana, para justamente poder proporcionar para você, então, diferentes momentos para estarmos juntos e dividindo também com você, com os nossos convidados, os assuntos pautados aqui também na nossa programação. E a minha segunda convidada, falando sobre hábitos saudáveis, uma melhor qualidade de vida, mas principalmente aquela pegada, escolha de alimentos certos para o nosso dia a dia. Minha convidada, então, a nutricionista Jaciara Petri, que é especialista em nutrição integrativa. Jaciara, seja muito bem-vinda aqui à TV Galega. Obrigada pelo convite, Denise. É um prazer estar aqui com vocês. Pois é, e cada vez mais a gente tem o encontro da informação certa, a informação que não traz tantas preocupações em viver uma vida muito anormal nessa escolha de hábitos saudáveis, porque muitos estão ao nosso favor, estão à disposição, basta ter a consciência dessas escolhas e a combinação para fazer realmente a diferença. Não seria nem numa dieta alimentar, e sim numa reeducação alimentar. A alimentação saudável para o nosso dia a dia está praticamente, à disposição de quase todos nós, não é mesmo? Exatamente, Denise. É extremamente importante que a gente saiba fazer as escolhas certas, mas dentro da nossa realidade. Porque muitas das vezes a gente pensa que é muito difícil, que é muito caro, que não é de acesso a todos. Então a gente pensa que para conseguir ter uma alimentação saudável, a gente cria 1001 coisas na cabeça e a gente pensa que vai ser muito difícil de aderir a ela. E eu tô aqui hoje para também falar sobre isso, que a gente consegue com coisas simples ter acesso a uma alimentação saudável, equilibrada e também manter a nossa saúde, né? E com isso a gente mantém também uma qualidade de vida e longevidade, que é o que todos nós buscamos, né? E com essas escolhas simples, poderíamos começar por onde? Quais exemplos já podem ser dados aqui para a gente, de fato, conseguir, então, conciliar e ir ao encontro dessa melhor qualidade de vida? Eu diria que sempre é um conjunto, Denise, porque a gente não pode falar que existe um alimento, que esse alimento por si só vai nos salvar em determinada área, seja para emagrecer, seja para diminuir retenção, seja para melhorar a queda de cabelo. Existe uma combinação de hábitos saudáveis e essa combinação ela precisa ser entendida, respeitada e aderida. E eu diria que os alimentos, a gente não fala de um só, a gente fala de um grupo de alimentos. Podemos falar aqui do grupo de alimentos das frutas, das verduras, dos legumes em geral, das proteínas, né? E também os carboidratos de boa qualidade, que aí a gente tem os tubérculos, né? Então não seria o amido em si, tubérculos, a batata doce, o aipim, então a abóbora. Então a gente consegue com isso ter várias cores, onde vão ter nutrientes diferentes. Nós temos proteínas, nós temos carboidratos do bem e nós temos também fibras. Então isso faz uma combinação ótima. Mas não apenas a alimentação, para quando a gente fala em qualidade de vida, bem-estar, longevidade, a gente precisa também trazer outros compostos, como a água, a qualidade da água que a gente está ingerindo, o sono e a atividade física. Então, quando a gente tem a combinação desses quatro, alimentação, um sono de boa qualidade, a água de boa qualidade e a atividade física diária, pelo menos 30 minutos por dia, seja uma caminhada, mas tá fazendo isso vai ativar as nossas mitocôndrias. Então a gente tem uma longevidade maior, a gente tem mais energia, a gente tem mais disposição. Então, às vezes a gente está esperando que vai ter uma coisa para eu ir lá comprar diretamente aquela coisa, que seria o mais fácil, né? Mas não posso aqui estar mentindo para vocês e falar que existe uma coisa. Quando a gente fala que existe um alimento, um super alimento, sim, existem os super alimentos, né? Mas eles sozinhos não fazem nada. A gente precisa ter sempre
a combinação disso tudo. E olha que importante essa informação, até porque assim, volta e meia a gente cai nessas dietas da moda, aquele superalimento, que é ele que vai dar resposta para tudo e fazer presença no cardápio uma semana toda, esquecendo dos demais alimentos, das demais necessidades que também estariam presentes nesse equilíbrio da qualidade de vida. Aí a pessoa não vai conseguir essa resposta, ou se conseguir, vai ser muito momentânea. E depois volta a enfrentar os problemas que até então estava enfrentando. Isso se não for até maiores depois, né, doutora? Maiores depois, Denise. Excelente essa colocação sua. É muito importante a gente trazer isso, porque geralmente quando se aproxima o verão é onde acontece o desespero. E agora a gente está num período onde está se aproximando o verão, né? Então, no inverno a gente fica mais coberto, né? Com casaco. A gente não tá com o corpo tão à mostra. E quando começa a esquentar, a gente já começa a colocar roupas mais leves e a gente já não se olha no espelho da forma como estávamos nos olhando no inverno. Então acaba que esse peso faz com que algumas pessoas tomem atitudes que não vão ser positivas. Porque o que acontece? Eu decidi fazer uma dieta só de líquidos, né? Uma dieta detox só de líquidos. Se eu vou fazer isso da minha cabeça ou que eu vi em uma revista, a chance disso dar errado é muito grande. Dar errado em qual sentido, Denise? No sentido de você, momentaneamente você consegue, você aplica porque você se colocou à disposição para fazer aquilo. Então, é 1, 2 semanas ou um mês, você fica ali sofrendo, faz. Mas o que acontece? O nosso organismo ele tem a tendência a querer voltar para aquilo que era o seu normal. Então, qual que vai ser o normal do seu organismo? Querer recuperar toda aquela quantidade de calorias que você deixou de consumir. E é onde acontece a compulsão alimentar. Então, onde depois, quando terminou aquele período, né, onde a pessoa fez uma restrição grande, mas depois terminou, ou às vezes nem termina, porque não consegue, né, que é bem desafiador, aí dá as vontades de comer os doces, ou carboidrato que vai suprir a energia imediata. E é onde, o que acontece? A célula de gordura que estava ali, né, faminta, quando chega aquele açúcar, aquele carboidrato, ela imediatamente absorve. Então, no período de restrição, tudo aquilo que vem depois é um período que precisa ter um cuidado, porque o corpo ele vai absorver. Então, sempre precisa ser seguido algo com a indicação de um profissional, porque ele vai te orientar qual é o passo a passo disso. Depois que você fez, mesmo que você vai fazer uma dieta detox, que eu sou a favor, depois tem um passo a passo para você seguir após essa alimentação, né? Mas o ideal é sempre a gente se manter, eu falo assim para as minhas pacientes, a gente deve se manter num estilo de vida saudável. Então, de vez em quando a gente come alguma coisa que tá fora, mas aí tá agora se aproximando o verão, então a gente consegue apertar mais e fazer algo mais específico. Só que aí não vai ser tão sofrido. Porque já se vem numa caminhada de equilíbrio. Exatamente. E assim, respeitar o organismo vai depender muito, por exemplo, a tua indicação para o paciente, a faixa etária, se é homem, se é mulher, em que fase da vida, por exemplo, essa mulher está já vivendo, a questão de ser uma mulher mais experiente ou não com a sua própria idade, tudo vai variar também respeitando o seu organismo e também a própria idade da paciente? Exatamente, Denise. Respeitar sempre a individualidade de cada um. Não teria como a gente fazer de forma diferente, porque pensa, uma mamãe que está amamentando e ela está ali insatisfeita com a forma física dela, porque ela acabou de voltar de uma gestação, e pensa se ela pula essa etapa e ela começa numa restrição muito grande. Ela sofre, o bebê sofre, a família toda sofre e o resultado ainda não vem. Não vai acontecer, porque vai faltar nutriente. E até para o emagrecimento a gente precisa dos nutrientes. Para que possa, é tudo uma sincronia, então a gente precisa de cada pecinha ali no seu lugar. A gente precisa sempre entender uma coisa bem básica, quando
eu não tô conseguindo emagrecer, ou eu tô com falta de energia, eu tô com falta de disposição, ou eu tô com muita queda de cabelo, eu preciso entender que tem algo que não está no seu lugar. E aí a gente precisa entender o que é que não está no seu lugar. É o meu sono? É porque eu não estou fazendo atividade física nenhuma? É porque a minha alimentação é muito pobre, né? Tá faltando algum tipo de nutriente? O que está faltando? Então isso sempre vai ser muito específico para cada um, né? Mas aí a gente vai olhar agora para aquela alimentação, a escolha, por exemplo, coletiva, para a família presente. Ali tem diferentes faixas etárias, tem a mãe, tem o pai, tem as crianças também, o adolescente ali presente. Como é que a gente poderia pontuar então a escolha certa de direcionar, sim, um cuidado especial para cada um, mas passando pelo coletivo, para todos fazerem a lição de casa também com satisfação e com qualidade? Ótima pergunta, Denise. Isso é algo que é um desafio que muitas famílias passam, porque geralmente quando uma mulher decide, geralmente é a mulher, né? Ela decide tomar a atitude e começar a fazer as mudanças na própria alimentação, e aí tenta inserir isso na família, e às vezes onde encontra o desafio. Eu diria que assim, a gente precisa sempre entender que tudo que tiver em casa disponível vai ser o que os filhos vão ter o acesso. O marido, ele consegue se adequar de uma maneira mais fácil até do que os filhos, dependendo dos maridos, né? Mas assim, quem vai fazer essas escolhas geralmente é a mulher. Então, ter sempre em casa uma variedade de alimentos, de frutas, verduras, legumes, isso é para todos. Isso é geral para todos. As proteínas, carnes, ovos, frango, peixes, né? A gente tá falando de proteínas. E os carboidratos, então ter isso em casa e colocar na prática que um café da manhã tendo ovos, tendo frutas, né? Eu já vou estar ali com algo bem equilibrado. No meu almoço, vou ter o feijão, posso ter o arroz também, tenho a proteína, mas eu trago as saladas também, pelo menos 3 tipos. No café da tarde, leva sempre uma fruta, as oleaginosas, né? Então isso é uma alimentação geral que cabe para todos, né? O jantar, se conseguir estar fazendo a mesma coisa que o almoço, é muito mais saudável do que fazer o pãozinho, o café. Eu percebo que aqui na região, o que acontece? As famílias, elas gostam mais da reunião e aí ter as cucas, os bolos, o pão, né? E aí isso, não é que a gente não pode consumir nunca, mas o que acontece? Tudo isso se transforma em açúcar. Todos esses carboidratos, eles se transformam em açúcar. Consequentemente, a fome, ela vem logo 1 hora, 2 horas depois. Então é por isso que acontecem os episódios de beliscar, porque a refeição ela não foi completa. E essa questão que você falou da refeição, realmente a comparação do almoço com o jantar, muitas pessoas acham que jamais poderiam, por exemplo, repetir aquilo que esteve no almoço e no jantar, porque aí sim vão engordar. E aí optam pelo café com leite, pelo pão, alguma chimia por cima, um biscoito, e seria muito pelo contrário. O certo estaria repetindo, se for o caso então, a dose do almoço no jantar, que é menos pesado, digamos assim, e traz mais benefícios para a nossa saúde. Tem mais nutrientes, mais fibras, mais opções de vitaminas, de minerais, então é uma refeição muito mais rica. Só que a pessoa às vezes pensa que pela quantidade, aquilo ali vai fazer ela engordar. Né? Não vou comer porque eu sinto que eu vou engordar, então eu vou comer só um pãozinho, uma torradinha. Mas o que acontece? É o índice glicêmico dessa refeição que importa. E sempre que a gente consome só carboidrato, o carboidrato ele logo é absorvido, ele vai aumentar a insulina e ele vai se depositar em gordura. E se a gente pensar assim, não estou preocupada em aumentar o peso, mas aí a gente tem que pensar na qualidade nutricional. Porque ali não tem, né? Eu não tenho nutrientes. Até porque já caiu por terra que nem toda pessoa magra ela saudável. Tá com a saúde 100%. Exatamente. E vice-versa também. Exatamente. Então a gente precisa ter
trazer para nossa mentalidade que quando a gente fala em desnutrição, não significa que o paciente ou é muito magro, ou obeso, ou normal. A desnutrição ela atinge todos os pesos. Não é sobre o peso que a desnutrição fala. É sobre se a pessoa tem nutrientes suficientes no organismo dela. Então, a gente vai encontrar muito magro que é desnutrido, mas muitos obesos desnutridos. Mais obesos ainda. Eu te apresentei como nutricionista, mas também, né, com essa especialidade em nutrição integrativa. O que significa uma nutrição integrativa? A nutrição integrativa, ela olha para todos os cenários da nossa vida que podem levar à saúde ou ao adoecimento. Então, quando a gente fala de integrar, é justamente isso que a gente estava falando no começo aqui, Denise, que a gente estava falando que não é só sobre o alimento, que a gente vai olhar para todas as áreas que nos adoecem ou nos trazem saúde, que seriam o quê? Olhar para a parte de vitaminas, de minerais, olhar para o nosso sono, olhar para a nossa saúde mental, emocional, né? Olhar para atividade física, ok, todos os nutricionistas falam e trazem, mas a gente precisa entender como que eu insiro isso na minha vida. E se às vezes eu não me encaixo em nenhuma atividade, eu penso, eu não vou porque eu não gosto de nenhuma atividade. A gente vai dentro da integrativa achar algo que seja de acordo com aquilo que você vai conseguir fazer, né? Então, o integrar, ele é justamente olhar para a pessoa como um ser humano único, né? Entender das suas individualidades e tratá-las. Rapidamente, esse momento que a gente está vivendo também, né, de insegurança, novamente, o antes, o durante e o depois de uma enchente, muita preocupação, pessoas sem conseguir dormir, pessoas ansiosas, pessoas vivendo um abalo emocional também. Através da alimentação, algumas indicações que poderiam amenizar momentos como esse. Que tipo de escolhas ou que tipo de indicação a gente poderíamos também colocar aqui nessa conversa? Com certeza tem muitas coisas que a nutrição consegue trazer para acalmar, né, e diminuir a ansiedade. Eu diria para aqueles que estão perdendo o sono, coisas muito simples, né? Trazer novamente lá da nossa infância, que talvez a avó fazia, né? O chazinho de camomila, chazinho de erva cidreira, chazinho de hortelã, trazer isso para a parte da noite. Já vai ajudar a melhorar a digestão também. Então vai ajudar a melhorar, a acalmar a ansiedade e diminuir, né, essa tensão. Mas eu sei que algumas pessoas trazem essa tensão ao longo do dia, né? Não somente na parte da noite, mas no decorrer do dia também, Denise. Então, o que a gente pode fazer também? Quando vem a ansiedade, a maior parte das pessoas tem a tendência de buscar alimentos que promovam uma saciedade imediata, que vão ser aqueles que têm açúcares, gorduras e carboidratos, né? Então, vamos pensar um sorvete, um chocolate, ou aqueles que não vão para o doce, mas vai para o salgado, um hambúrguer, a batata frita. Então, isso a pessoa pensa que vai ajudar, mas isso é o que agrava. Então, agrava a ansiedade. Momentaneamente traz uma sensação de prazer, mas logo passados 15 minutos, você que está aí em casa assistindo, você pode se observar se você passa por isso. Após passado 15 minutos, vem uma outra sensação, onde você se culpa por ter consumido aquilo. Então a gente precisa esperar passar o tempo. Esse é um grande segredo. Quando veio aquela vontade, aquela ansiedade que você vai ir pro alimento, algo bem simples, garrafa de água e toma água. Às vezes a fome não é fome, é sede. Tem muitas pessoas que hoje comem, mas não é fome, é sede, porque elas estão também desidratadas. Então toma água e espera passar os 15 minutos. Passou os 15 minutos, não passou a sua vontade? Tenha um chocolatezinho, 75% cacau, come o teu chocolate 70%.
O chá verde também ajuda a baixar essa vontade, né? Mas a gente precisa tentar driblar isso, porque não vai ter algo assim que vai tirar de imediato, né? Uma coisa que também ajuda, Denise, é o óleo de coco a promover a saciedade. Então, para quem é muito ansioso, fazer o chazinho à tarde e colocar uma colher de chá de óleo de coco, o óleo de coco é uma gordura boa, ele já dá uma saciedade imediata, tem ali os compostos fitoquímicos dos chás, dá aquela acalmada e a gordura boa segura a saciedade. Então isso tem ajudado bastante. Precisa cuidar com o café, que o café aumenta. Muitas pessoas fazem o contrário, exatamente. Né? Xícaras e mais xícaras de café. Que o café aumenta ainda mais essa ansiedade. Jacera, foi muito bom te receber, mas bom mesmo, olha, quem esteve, né, nos acompanhando até agora com certeza também vai somar ainda mais esse conhecimento com tudo que você colocou aqui em evidência. Obrigada e já fica o convite para uma nova oportunidade, tá? Obrigada, Denise. Foi um prazer estar aqui novamente. É isso aí. Gente, intervalo comercial e na sequência a gente vai para o nosso último bloco. Tem uma feira pintando no próximo mês, voltado à classe educacional, com novidades, uma promoção que também envolve a nossa FURB, a Universidade Regional, e eu conto tudo isso então daqui a pouquinho na volta do intervalo comercial.